Vou-vos convidar a abrir as Escrituras no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. E antes de ler no Evangelho de João, capítulo 6, eu gostava de fazer uma breve introdução. O tema da mensagem, se é que podemos dar um tema à mensagem, é um agente improvável. E quero-vos falar sobre o agente improvável, porque provavelmente todos nós que estamos aqui somos agentes improváveis. E o que eu quero é trazer uma mensagem de esperança a todos os que estão aqui presentes, sabendo que, sendo agentes improváveis, é admirável o que Deus pode fazer com alguém improvável. E o agente improvável é descrito aqui neste capítulo 6 do Evangelho segundo João, e passo a ler alguns versículos. Depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é evidentemente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo depois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom momento o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava de outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo depois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Bem, até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de ter muito tempo para falar sobre isto, mas é o tempo que tenho. Aqui, há uns anos atrás, um jovem ia dar a sua primeira mensagem na sua experiência, na sua vida, no seu ministério. Ia dar o primeiro sermão. E ele preparou o seu sermão baseado nesta passagem de João, capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes. E ele começou o sermão assim: Jesus pegou em 5.000 peixes e 2.000 pães e alimentou 5 pessoas. Houve um indivíduo que levantou logo a mão e disse: isso é uma heresia. O homem ficou destroçado. Era o primeiro sermão dele. Os crentes, que eram muito compreensivos e compassivos e amorosos, no fim tentaram encorajar o rapaz e animá-lo para ele não desanimar. E passou-se mais uma semana, e na outra semana a seguir ele foi pregar. E ele então estudou melhor a passagem, para não dizer nada, nenhum disparate, e
E ele, quando chegou ao púlpito, foi outra vez muito enfático e começou por dizer assim: Jesus pegou em 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Conseguias fazer isso? Porque ele na outra vez também perguntou o mesmo. Conseguias fazer isso? Da outra vez era: Jesus pegou em 5.000 peixes e em 2.000 pães e alimentou 5 pessoas. Conseguias fazer isso? E agora ele disse: o Senhor Jesus Cristo pegou em 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Conseguias fazer isso? O mesmo homem levantou outra vez a mão e antes que ele falasse, ele estava muito incomodado. O rapaz que estava a dar o seu sermão estava muito atrapalhado e ele virou-se para ele e disse: como é que pode querer dizer que pode fazer alguma coisa com isso? E o homem virou-se para ele e disse-lhe assim: com os restos do seu sermão da semana passada. E eu espero que com os restos do sermão 2, vocês se tornem nos agentes improváveis. É esta a minha oração e vamos orar. Senhor, que tu na verdade possas cuidar de todos nós aqui esta manhã. Estamos dentro da tua palavra. Ela é grande demais e nós somos pequenos demais. Mas a tua graça superabunda e por isso contamos com ela para que tu nos ajudes. Ajuda a cada um conforme as suas necessidades e fala aos nossos corações. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que farias tu se estivesses no lugar do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes? É uma pergunta que eu estou a fazer a cada um de vocês. O que é que cada um de vocês faria se estivesse no lugar do rapaz que tinha consigo 5 pães e 2 peixes? Eu parece que já estou a ver a resposta. Provavelmente, cada um de vocês diria: eu dou, Senhor. Eu pegava nos 5 pães e nos 2 peixes, tudo isto ao Senhor. Parece que estou a ver a resposta que provavelmente eu ouviria. Bem, vocês pensem bem no que diriam. Porque eu olho para vocês e digo eu, quem sou eu, não é? Mas o Senhor olha para nós, e para mim também, que também poderia dizer a mesma resposta que vós. E o Senhor vira-se para nós e diz assim: o que é que tu tens feito com o que tens? Estás a falar dos 5 pães e 2 peixes. Se tivesses os 5 pães e 2 peixes do rapaz, não estou a falar disso. Tu tens saúde, tu tens tempo, tu tens recursos, tu tens tanta coisa. O que é que tu tens feito com isso? Se outras pessoas... Vamos pôr a coisa de outra maneira. Se o rapaz tivesse o que nós temos, o que é que ele faria? Se muitas pessoas no mundo tivessem o que nós temos, o que é que fariam? Pensem em alguns que estão acamados, doentes. Se tivessem a saúde que temos, o que é que eles fariam? Se tivessem os recursos que temos, o que é que eles fariam? Bem, uma coisa que me impressiona sobremaneira é eu ver que Deus tem algo para fazer. Ele sempre teve algo para fazer. Ele sempre tem algo para fazer e Ele sempre quer fazer algo. E a coisa que me impressiona é que Ele quer que nós tomemos parte em tudo o que Ele faz. O Senhor não precisava do rapaz para nada. O Senhor não precisava dos peixes e dos peixes para nada. O Senhor não precisa de mim para nada. E nem precisa de vós para nada. Mas a verdade é que Ele faz questão em que nas suas ações nós façamos parte das mesmas. Isto para mim impressiona-me. É verdade que o Senhor faz, mas é verdade também que há uma parte daquilo que Ele quer fazer que seja feito por nós. E isto impressiona-me. Particularmente
Eu leio a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, sabem o que é que o apóstolo Paulo diz no versículo 9? Nós somos cooperadores de Deus. Já que tinham pensado nisso? Nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós operamos com Ele. E isto é significativo. Portanto, é muito importante nós termos a ideia, e termos a noção e a consciência, de que o Senhor ministra através do nosso ministério. Nós temos que ter a noção de que temos um ministério e que o Senhor quer ministrar através do nosso ministério. Ou, se quiserem de outra maneira, o Senhor tem um ministério e quer que sejamos ministros nesse ministério. Nós só temos é que nos disponibilizar. E penso que aí é o problema de muitos. É disponibilidade. Falta de disponibilidade. Temos que nos disponibilizar. Há uma coisa muito importante que convém aqui referir já, que é o seguinte. Para Ele nada é demasiado pequeno. Nada. Eu não sei qual era o tamanho daqueles pães. Mas aquilo era pouco. Era pequeno. Para 5.000 pessoas, só homens, sem contar com as crianças e as mulheres, 5.000 é muita gente. 5 pães é muito pouco. Para além da pequenez da quantidade que estava ali disponível, eu não sei qual era o tamanho dos próprios pães. Sabem que há pães de muitos tamanhos, não é? Eu, por exemplo, nasci em África e vivi lá durante os meus primeiros 16 anos. E lá em África, quando a gente falava um pão era um pão assim deste tamanho, sensivelmente. Não redondo, mas assim, tipo peixe. Estão a ver? Mais ou menos. Era um pão deste tamanho. E é isto que nós chamávamos pão. Porque aquilo que muitos aqui chamam pão é um papo seco. Nós lá chamávamos papo seco. Aqui chamam-lhe bolas, sei lá, tantos nomes que lhe chamam agora atualmente. Há muita terminologia diferente. Nós lá era tangerinas, aqui até clementinas é para a tangerina, enfim. Pronto, são pormenores. Não vou discutir agora isso, porque eu sei que as tangerinas são diferentes das clementinas. Mas nós lá só tínhamos mesmo era tangerinas. Mas o pão era uma coisa assim. E muito provavelmente aqueles 5 pães que o rapazito trazia também eram pães pequenos. Eu não sei qual, a Bíblia não diz, mas não me surpreenderia que, atendendo a que ele levava, e que os peixes também seriam pequenos. Provavelmente fazia 2 peixes pequenos, 5 peixes pequenos. Em qualquer dos casos, era muito pouco para aquela multidão que estava ali. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que, para o Senhor, nada é demasiado pequeno. Nem o rapaz é demasiado pequeno, nem os peixes são demasiado pequenos, nem a quantidade que ele tinha era demasiado pequena. E isto é muito importante termos isto em mente sempre. A partir disto, nada é demasiadamente pequeno para o Senhor. Aliás, eu até tenho isto escrito alguns aqui mais à frente nas minhas anotações, mas digo já, nós podemos ser demasiado grandes para o Senhor nos usar. Nunca, porém, seremos demasiado pequenos. E quando eu digo que nós podemos ser demasiadamente grandes, é que Deus não usa os orgulhosos. Aqueles que pensam que são alguém, que são alguma coisa, que sabem muito, que muito podem, etc. Esses Deus não usa. Seremos demasiadamente grandes para Ele nos usar. Ele não usa gente assim. Mas nunca seremos demasiadamente pequenos. Nunca seremos demasiadamente humildes. A humildade não existe em demasia. Nunca há humildade em demasia. Por mais humildes que sejamos, nunca seremos demasiadamente humildes. A pequenez não é quantificável para Deus. Podemos ser demasiadamente pequenos, demasiadamente insignificantes. Isso não invalida aquilo que Deus quer fazer através de nós. E, portanto, eu queria deixar estes marcos no princípio daquilo que eu quero abordar convosco. A referência que a Bíblia faz ao rapaz indica que ele teria mais de 12 anos. Porque se tivesse menos de 12 anos, era uma criança, era um menino. E, portanto, ele deveria ter entre 12 anos e 21 anos. Era um jovem, um adolescente, um jovem. Sabem que o apóstolo Paulo um dia virou-se para um jovem chamado Timóteo e disse-lhe assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza.
Temos aqui mais um agente improvável, porque muitos desprezavam os jovens. E há muitos ainda hoje que desprezam as coisas pequenas, desprezam as coisas insignificantes e desprezam crianças, desprezam jovens. E o apóstolo Paulo, sabendo que vivia numa sociedade em que só davam valor aos homens, ele disse: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo, e notem bem naquilo que ele diz, seu exemplo dos fiéis, na palavra. Ele não está a dizer assim: olha, na palavra tu esforça-te bastante, hein? Não, não, não. Exemplo. Bitola. Referência. Através da qual todos possam derivar a sua conduta. Na palavra tens que ser top. No trato tens que ser top. Na caridade tens que ser top. No espírito tens que ser top. Na fé tens que ser top. Na pureza tens que ser top. Top em tudo. Ninguém despreza a tua mocidade. Tu podes e deves. E aqui um desafio para os mais jovens que estão aqui esta manhã. Tu podes e deves. Repito, deves. O máximo. Não é um esforçozinho. Não é ver lá o que é que podes fazer. Não. É seres o melhor de todos. O exemplo. Podes e deves. Agentes improváveis. São estes que Deus usa. Este milagre, para quem não sabe, da multiplicação dos pães e dos peixes, é o único milagre que é relatado pelos 4 evangelistas. Não há nenhum milagre que seja relatado pelos 4 evangelistas a não ser este. Há uns que só dizem um milagre uma vez, há milagres que só foram relatados por um, por exemplo, o primeiro milagre que o Senhor operou, transformar água em vinho, só João é que fala. Mateus não fala, nem Marcos, nem Lucas. Há outros que 2 deles se referem ao milagre, ou 3 deles, mas este é o único que os 4 evangelistas falam acerca deste milagre. E este milagre, deixai-me dizer uma coisa muito importante, tem aqui muitas lições para nós. É curioso vermos como é que as pessoas funcionam. Estamos a falar aqui de homens maduros. Um deles era André. André, que era irmão de Simão Pedro. André vê aqui na passagem, olha para a grande necessidade. E pá, aqui uma grande necessidade. Não é? Depois vemos Filipe, outro homem maduro, outro apóstolo. E o que é que ele faz? Refere falta de recursos. Um diz, há uma necessidade muito grande. O outro diz, há falta de recursos. E ninguém é capaz de olhar para o Senhor que está diante deles. Não é assim tantas vezes connosco. Olhamos para a dimensão dos problemas que temos, olhamos para a dimensão das dificuldades que temos, olhamos para a dimensão dos desafios que temos e não somos capazes de olhar para o Senhor. Esqueçam as necessidades, esqueçam os recursos, esqueçam os desafios, mantenham o foco sempre no Senhor, sempre. Apenas nele. E as diretivas são dadas por Ele e agimos independentemente das circunstâncias. Isto é muito importante. Outra coisa muito importante que eu queria aqui referir. Quão pouco, isto é uma nota que eu quero aqui deixar clara, quão pouco nós aprendemos com o Senhor. E quão pouco estes discípulos aprenderam da compaixão do Senhor. O Senhor era uma pessoa compassiva, o Senhor era uma pessoa que se compadecia com os outros, sofria com os outros. E estes indivíduos não têm compaixão nenhuma. Despede a multidão, manda-os embora. O que é que interessa? Estão com fome? Opa, não queremos saber disso para nada. Já viram a frieza? O que é que eles andaram a fazer com o Senhor? Andaram ali tanto tempo com o Senhor. Ele revelou compaixão tantas vezes, de diversas maneiras, e eles não aprenderam nada com a compaixão do Senhor, para além de referir que não aprenderam nada com o poder do Senhor. Porque o Senhor já tinha manifestado o seu poder aos seus olhos, para fazer coisas incríveis. E isto leva-me a uma outra coisa muito importante. Nós esquecemos facilmente daquilo que Deus tem feito. Esquecemos-nos tão facilmente. Temos uma propensão para esquecer. É uma coisa curiosa. Temos uma propensão enorme para nos lembrarmos dos pecados, especialmente dos outros. E temos uma propensão enorme para nos esquecermos das virtudes, especialmente aquelas do Senhor e que têm a ver connosco.
Assim, muito rapidamente, isto é profético. O Senhor é o grande pastor de Israel. E o pastor cuida das ovelhas. E o pastor providencia pastos para as ovelhas. O pastor nunca falta com alimento para as suas ovelhas. E ele vai reunir toda a nação de Israel para suprir todas as suas necessidades. Porque o Senhor, lemos nos Salmos, elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Eles estavam diante dele, daquele que vai fazer isto para a nação de Israel. Não vou falar muito sobre isso, mas só muito rapidamente. Esta passagem fala do suprimento que ele fará na grande tribulação. Quando o Senhor vai levar os seus como nas asas de uma águia para o deserto, onde ali os sustentará durante 1260 dias, 3 anos e meio. Quem é que lhes vai dar o pão no deserto? Quem é que os vai sustentar no deserto? O Senhor. Que os vai sustentar ali miraculosamente. Nós lemos isto em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, por exemplo. Mas também fala do suprimento que tinha para eles. E quando eu vejo aqueles 12 cestos cheios de pão, e vejo aqueles 12 incrédulos que ali estavam, que lição para eles. Fala do suprimento que Deus tinha para a nação. E mais do que os 12, a nação era incrédula. Mas eles rejeitaram-no. E então, não temos tempo, vemos-lo sair dali para o monte, que é onde ele está agora, no céu, a interceder por eles. A noite revelada no versículo 25 é típica. Eu não sei se é o versículo 25 desta passagem, que se calhar não é, mas já agora posso confirmar. Não, deve ser a de Mateus, capítulo 14, provavelmente. Eu agora não tenho tempo para ir ver, porque se sabem que está em vários textos. Está em Mateus 14, está em João 6, e está em Marcos 7 ou 8 e Lucas 7 ou 8. É onde estão as passagens paralelas que têm a ver com isto. A noite é típica da sua ausência. Ele está ausente e é noite. Como disse Oseias profeticamente, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E foi o que aconteceu aqui. Enquanto isso, o Senhor no monte, a orar, a interceder por eles, eles debatem-se num mar agitado, extremamente agitado, que nos fala das nações, o bulício das nações, porque se amotinam agentes, como lemos no Salmo 2, porque se amotinam agentes, nações altamente agitadas e contra eles, açoitado pelo vento forte, e eles açoitados no meio do mar pelo vento forte, que nos fala de Satanás, não tenho tempo para isso. Então, ele vem. É neste quadro que ele vem, que ele surge, e com ele a paz. E chega à terra. E o resultado é o desaparecimento de enfermidades, porque ele cura uma série de enfermos quando chega. Típico do que vai acontecer no reino. Paz, e ninguém mais dirá enfermo estou. Isto é só um pequeno quadro daqui da situação em termos proféticos. As bibliotecas e as livrarias que eu conheço estão repletas de livros cujos títulos passo a citar. Todos os homens da Bíblia. Grande calhamaço, todos os homens da Bíblia. Então fala de cada um dos homens da Bíblia, que é uma coisa curiosa. Todas as mulheres da Bíblia, outro volume nas livrarias e nas bibliotecas. Outro volume, todos os reis e rainhas da Bíblia. Outro volume, todas as parábolas da Bíblia. Outro volume, todas as promessas da Bíblia. Outro volume, todas as orações da Bíblia. Fico tão desgostoso
quando no meio desta panóplia de todos da Bíblia, eu não encontro um livro que fale sobre todos os jovens da Bíblia. E tínhamos muito que dizer dos jovens da Bíblia. Abel, José, Samuel, David, Josias, Daniel, Esther, João Marcos, Eutico, Timóteo, a menina que estava na casa de Naamã, que não sabemos o nome, este rapaz que não sabemos o nome e tantos outros. E tantos outros. Que grande lição nós temos aqui que nos é dada por um jovem. Alguém diria assim, tu devias estar a falar numa reunião de jovens. Não, não, eu quero falar numa reunião de velhos. Desculpem-me, os mais velhos. Todos quanto são mais velhos que jovens são velhos. Eu quero falar para os mais velhos. Porque eu, ao estar a falar-vos a vós, estou a falar para eles. E ao estar a falar para eles, estou-vos a falar para vós. E este jovem dá aqui lições tremendas. Por exemplo, este jovem, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, fez algo que nenhum dos velhos fez. Fez algo que nenhum dos velhos fez. E parece que já vos estou a ver a pensar assim, mas os outros também não tinham 5 peixes nem 2 peixes. Ele não fez só os 5, a história do rapaz não tem a ver apenas com os 5 pães e 2 peixes, como vocês já vão ver. Tem a ver com muito mais. 5 pães e 2 peixes que ele por acaso trazia com ele é um detalhe. Um detalhe de uma vida cheia, de uma vida com propósito, de uma vida com direção, de uma vida com rumo. Ele sabia o que andava a fazer. Provavelmente os outros não sabiam o que é que andavam a fazer. E é isto que eu receio em relação a todos nós. Nós sabemos o que é que andamos a fazer. Eu hoje resolvi, pega nos restos, e que os restos, como diz, façam bom proveito a todos nós que estamos aqui assim. Os restos que sobrarem daquilo que eu estou a dizer, que Deus vos dê sabedoria para pegarem nisso e dizer, Senhor, aplica isto à minha vida. O que é que eu posso fazer com isto? O que é que tu me queres dizer hoje? É este o meu desejo, esta é a minha oração. Coisa curiosa. Ele não fazia parte dos 5.000. Ele não estava na contagem. Ele não era um adulto. Era um jovem, era um rapaz. Deus usa aqueles que não contam, sabes? Jovem aí, tu ouve lá o jovem que estás aí sentado. Deus usa aqueles que não contam. Os improváveis, os que ninguém espera. Aqueles que, quem diria? Bem, alguém um dia escreveu qualquer coisa assim do género, que eu depois compus aqui à minha maneira, e que escreveu mais ou menos isto. Uma bola de basquete nas minhas mãos vale entre 5 ou 80 euros. É quanto custa uma bola de basquete, consoante ela seja melhor ou pior. Ok? Mas uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan, que foi o maior basquetebolista de todos os tempos da história do basquetebol, vale 15.000 euros. É quanto ela está no eBay com a assinatura dele. Depende das mãos onde está a bola de basquete. Spalding é a marca, não é? Acho que é Spalding, a marca que eles usam para jogar basquete no NBA. E a marca dessa bola que está lá é Spalding. Eu também posso comprar aí numa loja a marca Spalding. Talvez por 40 euros ou 80 euros. Mas aquela bola nas minhas mãos, se disser assim, olha, esta era a bola que o Carlos trazia, andava ali a bater e a lançar. Olha, esta bola do Michael Jordan, ele andou ali a jogar no jogo. Ei, aquilo tem outro valor.
Depende das mãos em que está. Um violino nas minhas mãos vale entre 100 euros e 1000 euros. Um violino nas mãos de Paganini vale 1 milhão de euros. Depende das mãos em que está. Uma raquete de ténis nas minhas mãos vale entre 50 e 200 euros. Uma raquete de ténis nas mãos do Roger Federer, o suíço. Nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele em suíço. Se é meio francês. Roger Federer. Mas é o Roger Federer, que é como as pessoas normalmente pronunciam em português. Não é verdade? Uma raquete. O número 1 top do ténis mundial desde sempre. É ele. Foi que ganhou mais torneios. 18 torneios do Grande Slam ganhou ele. Ninguém chegou aos calcanhares dele. Não é? 7 vitórias em Wimbledon. Quanto vale uma raquete dele? Sabem de uma coisa? Depende das mãos onde está a raquete. Nas minhas mãos uma vara. Nas minhas mãos uma vara pode ser usada para manter um animal afastado. Eu com a vara mantenho o animal afastado. Mas uma vara nas mãos de Moisés divide o portentoso mar como abriu. Uma funda nas minhas mãos pode ser comparada a um brinquedo de criança. Uma fisga. Mas nas mãos de David, nós sabemos a arma poderosa que a funda pode ser, a ponto de dar uma vitória a um povo sobre outro povo. Depende das mãos onde está. 2 peixes e 5 pães. 5 pães e 2 peixes. Nas minhas mãos são santos. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Deus pode alimentar milhares e milhares e milhares de pessoas. Depende das mãos onde estão os 5 pães e 2 peixes. A tua vida nas tuas mãos. Eu vou traduzir. A tua vida nas tuas mãos quer dizer, tu decidires o que queres fazer com a tua vida. Eu é que decido o que é que faço com a minha vida. Eu hoje vou-me levantar e eu vou decidir o que é que vou fazer. E a minha vida, certas decisões de encruzilhadas, eu vou tomar as minhas decisões. Quem faz o que quer com a minha vida sou eu. A tua vida nas tuas mãos, tu a decidires, é motivo para eu dizer assim, mas a tua vida nas mãos de Deus, talvez eu fale aqui de um agente improvável. Onde é que tu queres ter a tua vida? Nas tuas mãos, que é onde a tens tido, ou queres-te pô-la nas mãos de Deus? Esta é uma grande questão. É impressionante como as mãos do Senhor Jesus Cristo mudavam tudo, não é? Tudo que Ele tocava mudava, tudo que Ele tocava transforma. Ele tocava num cego e o cego via, Ele tocava no leproso e o leproso era curado, Ele tocava no morto e o morto vivia. Tudo que Ele tocava, Ele transformava. Deixa que Ele toque na tua vida. Ele quer tocar na tua vida, deixa-o tocar. Ele quer tocar na minha vida e na tua vida. Pensamos no rapaz. Primeiro, ele estava presente. Quantos há que passam ao lado de uma grande carreira porque estão ausentes? Quantos há que deixam de ser usados por Deus porque estão ausentes? Porque são ausentes? Tens que estar presente. Ele estava lá. A coisa é que ele estava lá. E tu não estando lá, não vai acontecer nada. Outra coisa muito importante, ele estava preparado. Que é um outro pormenor importante. Quantos há que param a meio do caminho por não estarem preparados? Quantos há que voltam para trás por não estarem preparados? Conhecem a história das virgens loucas, não conhecem? Parece que elas não estavam preparadas, pois não? E quantos mais loucos há por aí que são loucos por não se prepararem? Ele estava preparado. E nós sabemos o quanto lhes custou a elas por não estarem preparadas, e eu também sei quanto custará àqueles que não estão preparados.
Ele foi previdente. Ele preparou-se. Ele não foi para estar com o Senhor 5 minutos. Ele não foi para estar lá com o Senhor meia hora. Ele foi para estar com o Senhor muito tempo. Até levou farnel. Isto a gente não sabe. O previdente prepara-se. Não é? Quem vai para o mar... Lá está o velho ditado. Quem vai para o mar avia-se em terra. Depois há outra coisa importante na minha ótica que ele revela aqui, que é o seguinte. Ele era destemido. Vocês sabem o que é estar com 5 pães e 2 peixes? No meio de uma multidão cheia de fome. Uma multidão cheia de fome. E ele com 5 pães e 2 peixes ali, o pessoal a olhar. Olha, este tem 5 pães e 2 peixes, não quis dizer nada. Destemido. Não se intimidou com nada disso. Aquele que confia no Senhor não teme. Podia citar aqui, multiplicar aqui passagens e passagens das Escrituras que dizem para nós não temermos. Eu já fiz alusão a isso, mas nós já percebemos que ele veio para ficar muito tempo, o que significa desprendimento. Porque as pessoas que não estão desprendidas estão presas. E porque estão presas a alguma coisa, nunca podem ter muito tempo. Porque há algo que as prende. Há algo que está ali a impedir que elas deem o que podem e devem dar. Ele veio para estar muito tempo. Outra coisa muito importante, ele veio para dar. Ele não veio lá para receber. Que é outra coisa curiosa. Ele está ali e ele veio com o espírito de dar e não de receber. Quantos há que vêm ao culto para receber? Quantos há que vêm ao culto para dar? E alguns até dizem assim, foge, eu hoje fui lá e não recebi nada. Depois vieram cá para receber, não é? Quem vem para receber sujeita-se a não receber nada. Mas garanto-vos que não há ninguém que venha para dar e que vá daqui de mãos vazias. Os que vêm para dar saem daqui com as mãos cheias. O que é que vocês acham no caso dele? Aquilo tudo começa com 5 pães e 2 peixes, não é? Terminou com o quê? Com 12 cestos cheios. Outra coisa muito importante é que ele estava perto do Senhor. Como é que o André descobriu? Está aqui um rapaz. Está aqui porque estava aqui, estava ali mesmo. E ele a falar com o Senhor ali mesmo ao lado, e o André aqui, disse assim, oh Senhor, está aqui o rapaz. Estava perto. Estava perto do Senhor, queria estar com Ele, valorizava a comunhão com o Senhor e queria estar perto do Senhor. O próprio rapaz só ouviu o que os discípulos disseram ao Senhor, porque ele estava lá, estava mesmo ali. Olha, está aqui o rapaz. Não disse assim, olha, está lá ao longe, ao fundo. Não, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Nós temos que estar perto do Senhor. Só os que estão perto do Senhor sabem o que o Senhor quer, o que Ele pretende. Porque estão perto, ouvem o Senhor. E percebem o que o Senhor quer. Muitas pessoas não ouvem e não compreendem o que o Senhor quer porque estão longe. Eu, por exemplo, posso estar aqui a correr o risco de estar aqui a falar para vocês e para alguns de vocês estão tão longe do Senhor, não é? Que vocês não... Eu não estou a dizer longe de mim ou de uns dos outros. Longe do Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, estamos perto do que longe do Senhor está. E não é bom. Depois outra coisa muito importante. Ele apresentou-se. Era quase um motivo para ele poder dizer o mesmo que disse o servo de Deus outrora. Quando o Senhor disse, a quem enviarei?
Quem há de ir por nós? Eis-me aqui a mim, Senhor, envia-me a mim. Ele disponibilizou-se para contribuir para a realização daquele milagre. Ele podia dizer assim, calma aí, o pão é meu. Calma aí. Já há alguns que andam com o olho no meu pão. Não sei. Estou aqui a imaginar. Alguns já estavam aqui com o olho no meu pão, que eu tinha aqui um pão, e que até tenho muito pão, e 5 peixes também podia dar mais a alguém. E calma lá, o pão é meu, eu até agora não dei o pão a ninguém, pois não? Portanto, agora também não vou dar. Ele podia, estava no direito dele, direito, entre aspas, de o fazer, mas não. Ele quis fazer parte da solução. Quis aproveitar a oportunidade. Depois há outra coisa muito importante. Ele pensou nos outros. Ele podia sentar-se debaixo de uma árvore, lá naquela parte verdejante. Sabem que há um dos evangelistas diz que eles estavam na relva, aquilo havia relva. E há outro evangelista que diz que foi na altura da Páscoa que isto aconteceu. E portanto a altura da Páscoa é exatamente a altura que aquilo cai as chuvas e aquilo está verdejante. E portanto, um pouco como o nosso clima aqui também acontece. E ele podia estar talvez debaixo de uma árvore, podia dizer, vou para debaixo de uma árvore, vou comer ali o meu lanche, como ali os meus pães e o meu peixe. Mas ele não fez isso. Ele pensou nos outros. Tu pensas nos outros. Deixa ver se eu consigo explicar isto. É tão difícil. Tu já pensaste que o que tu tens pode ser importante para os outros? Tu aqui só tens pensado em ti. És um egoísta de primeira apanha. Eu, e não pensas nos outros. Tu já pensaste o que é que os outros podem beneficiar daquilo que tu tens? Eu sei que não tens 5 peixes nem 2 peixes, mas tens tempo, tens saúde, tens talentos, tens recursos. Tu já pensaste que com aquilo que tu tens, o que é que os outros podem beneficiar disso? Ele não foi egoísta e pensou, bem, e com aquilo que eu tenho, outros podem beneficiar com isto, e foi assim que ele agiu. Depois outra coisa importante, ele esforçou-se. Sabem onde é que foi o milagre? Não foi no mar, na praia. Alguns foram na praia, ali no mar. Isto foi num monte. Sabe o que é um monte? É uma saliência elevada na terra. E nós vemos que ele estava perto do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Ele teve que subir até lá acima. Muitos deles foram cómodos. Estamos aqui, estamos bem. Aqui estamos bem. Ou vê mal. Estão demasiado distantes da mão do Senhor para o Senhor poder tocar ou usar. Quantos há que não se esforçam nada por subir na sua vida espiritual? Ele subiu. Para que o esforço? Perguntam alguns. Bem, olha a diferença agora. Está aqui um rapaz. Ele estava lá. Ele, para estar ali, estava no topo do monte, porque o Senhor estava a falar para toda a gente que estava lá para baixo. Estavam 5.000 pessoas e ele fez um esforço para ir até lá acima. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. E outra coisa importante. Nada o desanimou. Um dos problemas de muitos, que às vezes até querem, Senhor, eu até quero andar para a frente, eu quero, mas depois desanimam. Eu até costumo dizer assim, alguns às vezes estão descontentes, tal, hein? Passado um bocado, eu olho, onde é que eles estão? Já desapareceram. Ficam pelo caminho. Desanimam. Ele não desanimou. Era um indivíduo determinado. Era um indivíduo verdadeiramente determinado. Nós temos que ser pessoas determinadas e não podemos desanimar com nada, absolutamente nada. E eu quero chamar a vossa atenção para isto pelo seguinte. Por vezes são-nos lançados baldes de água gelada, para não dizer fria, é mesmo gelada. Às vezes mandam-nos baldes de água gelada aqueles de quem menos esperamos. Às vezes é daqueles que menos esperamos que levamos com um balde de água gelada. Não foi o que André fez com ele? André, o discípulo do Senhor, o irmão de Pedro. Exatamente.
mandou-lhe com um balde de água gelada. Sabem o que é que ele disse? Está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E depois, notem este pormenor. Mas o que é isto para tantos? É mesmo para desanimar, não é? Eu estou ali, tenho 5 pães e 2 peixes. Já fui, se calhar, solicitado para alguns para dar aquilo, não dei. Estou a ver esta necessidade, quero contribuir, estou aqui ao pé do Senhor e até estou com vontade. E este indivíduo está-me a dizer, o que é isto? Isto não é nada. Não vale nada, que tu tens aí não vale nada. Quantos há que agem connosco como se não valêssemos nada? Quantos há que agem connosco como se não pudéssemos fazer nada? Que Deus nos ajude, mas nunca nos deixemos desanimar, sejamos determinados. Este indivíduo cria verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. E ele cria no Senhor Jesus Cristo não para a salvação apenas, mas era como o apóstolo Paulo dizia, a vida que agora vivo na fé, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isto é viver na fé do Filho de Deus. Disse mal. Obrigado, Sr. Manela. Isto é a idade, sabes? Obrigado pela correção. Fizeste muito bem. Eu estava a dizer aqui, não estava a soar bem. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. E se havia alguém que vivia confiado no Filho de Deus, era este rapaz. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Colocou tudo o que tinha nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. Ele cria que o Senhor era todo-poderoso para realizar aquele grande milagre. Não teve medo de perder tudo. Não teve medo que o Senhor falhasse, porque o Senhor não falha. Ele nunca falha. Ninguém perde por dar ao Senhor. Jim Elliot, o missionário que foi morto pela sua fé, pelos índios Auca, disse isto. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele vivia nesta filosofia. Quando a gente põe a nossa vida, o que somos, o que temos nas mãos do Senhor, à disposição dele, retribui sempre em quantidade maior e melhor qualidade. E já agora, por curiosidade, eu gostava de comer daqueles pães que foram multiplicados. Sinceramente, aquilo de certeza que era... Eu já comi pães de padarias que são um espetáculo. Mas aquele devia ser o único. Aquele sabor daquele pão que saiu multiplicado, eu não sei como é que era, não acredito que não fosse como aquele vinho. Era o melhor pão, de certeza. Ele dá sempre maior quantidade e uma melhor qualidade. É curioso que em João 6,11 o Senhor providencia para quanto eles queriam. Sabem que o Senhor providenciou para quanto eles queriam. Foi até ficar cheios. Já não aguentamos mais. Estamos cheios. E depois ainda subjou. Não comeram mais porque já não queriam mais. É assim que o Senhor faz. O homem satisfaz-se com pouco, mas Deus dá em abundância. E sobre isto. Quanto mais ministramos, mais recebemos. Há um versículo na Bíblia do sábio Salomão que diz assim: alguns há que espalham. Foi o caso dele, ele espalhou. Pegou nos pães e dos peixes. E ainda se lhes acrescenta mais. 12 cestos cheios. Bem, vou terminar com 2 histórias, porque a hora já está adiantada, e vou terminar. Eu até nem sou muito histórias, mas hoje vou-vos contar 2 histórias. Havia uma mulher que vivia com muitas dificuldades e tinha filhos pequeninos. E não tinha recursos para comer. Chegou à mercearia para comprar, já foi há uns anos, chegou à mercearia para comprar os alimentos, mas não tinha dinheiro. O merceeiro virou-se para ela e perguntou-lhe: quanto tem? Ela virou-se para ele e disse assim: olha, meu marido morreu na guerra. Não tenho nada, absolutamente nada para pagar, a não ser uma pequena oração.
meio a gozar, ele virou-se para ela e disse assim, então escreva a sua oração aí num pedaço de papel. E ela foi ao bolso dela, saca de um papel que trazia uma oração. Já estava feita. E o homem ficou impressionado, assim, foge. E eu até disse para ela escrever a oração dela no papel, ela já traz a oração feita. E ele, que estava com a casa com muita gente, não é? E tinha que se apressar, virou-se para ela, e ela virou-se, ela pegou na oração já feita e ela disse, escrevia durante a madrugada, quando estava a velar pela minha bebé doente. Ele pegou no papel, que ela lhe entregou, nem leu, e pôs em cima do prato da balança. Pôs em cima do prato da balança e foi buscar coisas. Foi buscar arroz, massa, açúcar, leite, não sei o quê. Não, foi pondo. E o ponteiro sempre na mesma. O ponteiro não mexia. Aquilo devia mexer, não é? O prato onde ela estava a colocar as coisas. O prato não mexia. E chegou a uma certa altura e disse assim, olha, eu tenho que parar. Porque o prato já não aguenta mais e tenho aqui muita gente à espera e, portanto, olha, toma lá este saco, pega nas coisas e vá-se embora. O homem a seguir que ela saiu foi examinar a balança. O mecanismo avariou. E ele foge. Avariou mesmo com ela. Porque antes estava a trabalhar. E depois ele pega no papel e leu. Senhor, dá-me pão no dia 2. Nós podemos confiar no Senhor. Quando vocês oram, não orem com incredulidade, orem com fé. Digam ao Senhor, Senhor, eu não valho nada. Eu posso ser o agente improvável, mas eu quero sê-lo. Mas façam-no com fé. Por último, havia uma outra senhora que vivia com muitas dificuldades e era crente. Vocês certamente já ouviram isso. Mas é segurança para vós. E essa senhora que vivia com dificuldades, tinha dificuldades. E havia indivíduos que sabiam, rapazolas que sabiam que ela era crente. E eles eram uns incrédulos. E ela falava muitas vezes com essa rapaziada, mas eles gozavam sempre e não queriam saber. E um dia resolveram fazer-lhe uma partida. E a partida era arranjar um cabaz de compras e levar à casa dela. E eles combinaram assim, quando ela perguntar quem é que enviou isto, a gente vai lhe dizer, foi o diabo. E assim foi. Pegaram no cabaz de compras, chegam à casa dela, batem à porta, ela vem atender e diz assim, minha senhora, trazemos-lhe aqui este cabaz de compras. E ela, muito obrigado, e pegou nas coisas e foi para dentro. E viram-se assim um deles. Então, mas a senhora não quer saber quem é que lhe mandou isto? E diz assim, e ela virou-se assim, não é necessário. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Isto para dizer onde é que está a nossa confiança, irmãos. Confiemos como este rapaz. Por último, só para terminar mesmo, eu disse que terminava com as duas histórias, mas reparei que tinha aqui duas coisas que me parecem importantes, que são as seguintes. Duas ou uma. Este rapaz, e isto também não devemos perder de vista, não procurou honra, não procurou reconhecimento, não procurou fama. Sabem qual era o nome dele? Até hoje ninguém sabe. Escondeu-se atrás de um intermediário chamado André. Quem deu a cara foi André. Está aqui um rapaz que tem 2 pães e 2 peixes. Ele ficou na sombra. É assim que se glorifica o Senhor, sabem? Quando a gente sai e a glória é para Ele. Uma pergunta prática para vocês. Estás muito aborrecido porque não te reconheceram? Estás triste porque não se lembraram de ti?
Ficaste magoado ou magoada porque não falaram de ti? Deus está-te a dar uma oportunidade para passares despercebida como esse rapaz. Afinal, o que é que procuras? É honra? É reconhecimento? É fama? Que Deus nos abençoe.